Olá, bem-vindos a mais um PODIP, o podcast do grupo POSTIP, um grupo composto por jovens investigadores. Hoje estamos com a Ana Barros, o Gustavo Afonso e eu, Mónica Chambel, e vamos falar sobre os nossos projetos de doutoramento, que envolvem recriação de obras portuguesas, e vamos falar sobre um bocadinho, não só dos nossos projetos, mas também do que é recriar obras. Se calhar começava pela Ana, estás à minha direita, para nos explicares um bocadinho o que é o teu projeto, e a seguir explico ao Gustavo, depois posso explicar eu também um bocadinho e partíamos daí. Ok, obrigada, Mónica. Então, o meu projeto, parte de todo o projeto de doutoramento, o meu projeto de recriação é quase o objetivo principal de todo o projeto de doutoramento, porque estou a recriar obras de várias compositoras, as compositoras que estão a ser trabalhadas no projeto de tese, e especificamente um concerto que foi posto em cena, que foi apresentado em 1930, na altura através de um certame de mulheres portuguesas que foi levado a cabo pelo jornal O Século, através da revista Modas e Bordados e a convite da Maria Lamas, que convidou a Ema Romero Câmara Reis para organizar um programa inteiramente constituído por compositoras e intérpretes mulheres. Este certame também englobava outras áreas como literatura, poesia, ciência e tudo à volta do universo das mulheres. Para este concerto em específico foram convidadas as compositoras Maria Antonieta de Lima Cruz, Francine Benoit, Honorina Moraes Graça, Berta Rosa Limpo, a Júlia Oceana Pereira, e creio que a Laura Wake Marques e a Condessa de Proença à Velha. Inclusivamente a Condessa de Proença à Velha também participa noutras edições com literatura. Ela escrevia para crianças também, e neste concerto em específico é recriada uma obra da Laura Wake Marques a partir de um conto da Condessa de Proença à Velha. Eu neste concerto, e tendo em conta que algumas das obras não foram localizadas, eu estou a fazer uma recriação com utilização também de eletrónica, improvisação, com utilização de guitarra portuguesa, porque algumas das peças remetem muito para o fado. Aliás, a Condessa de Proença à Velha escreve no prólogo das suas canções que compõe fados e que os fados serão o reflexo daquilo que é a música, a canção portuguesa. Sim. E portanto eu fui buscar essa sonoridade da guitarra portuguesa também para mostrar um bocadinho disso que ela escreve. E tu já fizeste uma primeira recriação? Já fiz uma apresentação em setembro de 2023. Foi uma primeira abordagem a este programa. Entretanto, apareceram algumas obras. Boa. Graças também a um colega nosso do POSTIP, ao Alejandro Reis Lucero, que também trata a temática das sociabilidades e que fez o favor de me dizer que tinham aparecido algumas obras na Biblioteca Nacional. Eu fui lá e, de facto, algumas das obras faziam parte deste programa e, portanto, vou tornar a fazer uma apresentação deste programa, desta vez com outro tipo de encenação, porque isso também é um ponto que nós vamos falar falamos disso a seguir, porque ao fim e ao cabo apesar de estarmos todos a tentar recriações, todos temos, e
mais ou menos da mesma forma, mas todos estamos em pontos diferentes das recriações, porque tu já fizeste uma e agora com novos materiais vou recriar uma recriação. Exato. Exatamente. E agora, se calhar, pedi ao Gustavo também, só para apresentar assim de forma sucinta o dele, para percebermos exatamente como é que estamos, os nossos pontos de partida. Obrigado, Mónica, e eu acho que nós temos aqui muitos pontos de contacto, na verdade. O meu trabalho, à semelhança da Ana, é assim, digamos, o trabalho de recriação é o cerne do meu projeto de doutoramento. Eu estou a trabalhar, isso é importante dizer também, sobre um compositor português do século XX, o Vítor Macedo Pinto. Ele foi um compositor que no fundo foi compositor, pianista, pedagogo, crítico musical, com um percurso de vida muito peculiar. Ele levou, na verdade, a diplomacia e a vida musical em paralelo quase até ao final da vida. Acabou por morrer muito novo. Mas realmente foi um compositor que teve um papel na vida artística de relevância e que acabou de alguma forma por cair no esquecimento, à semelhança de muitas das compositoras que seguramente a Ana também tratou, e que eu acho que acaba por ser um problema um bocadinho transversal que nós temos na música portuguesa. Um problema que, enfim, tem uma expressão ainda mais flagrante no caso das mulheres compositoras, mas que de alguma forma também se aplicou um bocadinho no caso deste compositor, do Vítor Macedo Pinto, e tem sido uma descoberta muito interessante a obra dele. Eu estou a trabalhar concretamente sobre a obra para piano e a música de cena. A minha recriação, o meu projeto de recriação insere-se nesta segunda parte, na parte da música de cena, e concretamente sobre uma obra que ele escreveu, a música de cena para a Medeia de Eurípides, uma tragédia grega, e que é também uma obra, digamos assim, repleta de história, porque na época, estamos a falar em meados dos anos 50 do século passado, a tragédia de Eurípides foi traduzida pela primeira vez para a língua portuguesa pela professora Maria Helena da Rocha Pereira, e esta época dos anos 50 foi a primeira vez que realmente nós tivemos esta tragédia a ser feita na nossa língua, e o Vítor Macedo Pinto escreveu música de cena especificamente para este conjunto de apresentações que foram feitas nos anos 50 e para concretamente um contexto e um grupo de teatro específico, que era o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. O Vítor Macedo Pinto, na verdade, tinha também uma ligação muito grande à cidade de Coimbra. Ele estudou Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e efetivamente ele escreveu esta música de cena para este conjunto de apresentações e para os textos da professora Maria Helena da Rocha Pereira. Lancei este desafio ao TEUC, ao Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. Passadas todas estas décadas, é um grupo que ainda mantém uma atividade muito, muito relevante, agora fazendo um tipo de teatro completamente diferente daquilo que se fazia na época, muito mais voltado para Gil Vicente, para o teatro grego. Aliás, a Medeia marca justamente a entrada do TEUC no teatro grego. E a nossa proposta foi, em primeiro lugar, conhecer a história, perceber que tipo de trabalho tinha sido feito na época que teve a encenação de Paulo Quintela, e, no fundo, a partir deste conhecimento daquilo que tinha sido o contexto da estreia da obra, perceber que opções nós quereríamos tomar em linha com aquelas que foram tomadas por Paulo Quintela e em que medida é que nós queríamos inovar. E foi, de facto, pelo menos daquilo que se conhece, e não se sabe abundantemente sobre o que é que terá sido feito na altura, mas temos alguns artigos escritos pela própria Maria Helena da Rocha Pereira. Foi de facto uma opção fazer um tipo de encenação, um tipo de espetáculo, pese embora tenha pretendido prestar homenagem ao TEUC,
um tipo de espetáculo completamente diferente daquilo que foi pensado na altura e, sobretudo, nesta articulação entre a música e a parte cênica, porque daquilo que se conhece, o tratamento da música era feito de uma forma relativamente isolada face à cena, ou seja, no fundo nós tínhamos pequenos trechos musicais, até daquilo que é escrito, daquilo que é escrito sobre a obra, nós temos pequenos trechos musicais que vão anteceder cada um dos episódios que depois vamos ver em cena. E, portanto, não havia essa lógica de articulação entre a música e a cena, de forma a que, digamos assim, uma contaminasse a outra. Exatamente. E foi também uma preocupação trazer outras dimensões para o espetáculo, desde logo a questão da luz, a questão dos figurinos. Pode-se dizer que terá sido completamente diferente daquilo que foi feito na altura. Nós tínhamos é descrito em alguns textos como uma certa fidelidade arqueológica dos próprios figurinos, que era uma preocupação muito grande do encenador à época, de Paulo Quintela, e não foi essa efetivamente a linha que nós seguimos. Em muitos aspectos nós seguimos uma linha bastante mais experimental, uma linha que vai beber em certa medida ao teatro, aos princípios do teatro pós-dramático, a esta lógica de procurar manter todas as dimensões do espetáculo no mesmo nível hierárquico. Portanto, a música deixa de ser subordinada ao texto, deixa de ser subordinada ao drama e passa, no fundo, a ocupar uma função principal em relação Ocupa o seu próprio espaço. Ocupa o seu próprio espaço, no fundo atua como personagem, e essa foi uma preocupação nossa, assim como foi uma preocupação nossa trazer para a atualidade o espetáculo. Que eu, da percepção que pude ter até ao falar com antigos elementos do TEUC, nomeadamente o professor José Oliveira Barata, era uma preocupação do TEUC na altura, e sempre foi, que o público pudesse relacionar-se com aquilo que se estava a dizer no palco. E foi isso que nós procurámos trazer também para a contemporaneidade este espetáculo e cruzá-lo com outras influências, não trazer apenas o texto de Eurípides, mas fomos buscar diferentes referências da Medeia, a Medeia do Chico Buarque, o texto que foi escrito pelo Chico Buarque e pelo Paulo Pontes, A Gota d'Água, fomos buscar certos a esse texto, fomos buscar à Medeia material do Heine Müller. Portanto, aqui a referência aos cenários de destruição no rescaldo da Guerra Fria. Portanto, foi também uma preocupação nossa ser uma Medeia com várias dimensões, tanto a nível do texto como a nível das diferentes componentes, dos diferentes componentes do espetáculo. Foi uma Medeia que focou várias Medeias dentro de si mesma. Exatamente. E a tua recriação acabou de ser feita, foi há pouco tempo. É verdade. Nós apresentámos este espetáculo, foi uma temporada de apresentações, foram 6 espetáculos que nós apresentámos em Coimbra, no Teatro de Bolso do TEUC, é no fundo a casa do Teatro dos Estudantes, e foi uma experiência muito interessante, eu acho. Nós apresentámos-la no âmbito da Semana Cultural da Universidade de Coimbra, e eu salientaria aqui um ponto que eu acho que é importante. A Semana Cultural da Universidade de Coimbra este ano, de 2024, é dedicada à voz. Estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, e aqui a dimensão da voz eu acho que está patente em vários planos. A voz como lugar de fala, não é? A voz como lugar de fala, exatamente. Ou seja, nós temos aqui esta dimensão de procurar trazer de novo vozes de compositores e de compositoras que entretanto acabaram de alguma forma por cair no esquecimento, procurar dar-lhe de novo o seu lugar na história da música, e dar-lhes voz. E dar-lhes voz, e além de tudo aquilo que está inerente à própria história, ao próprio mito, não é? A história da Medeia, que é uma feiticeira, é no fundo
acaba por ser, no contexto da história, uma estrangeira e que larga tudo, no fundo, para apoiar um homem e que depois se vê completamente sozinha. Portanto, há uma dimensão feminista muito interessante a explorar nesta tragédia e que faz parte, digamos assim, parece-me, da genialidade de Eurípides, a forma como, mesmo sendo uma tragédia antiquíssima, conseguimos resgatá-la, e muitos dos pontos que Eurípides retrata na sociedade grega, que era uma sociedade profundamente patriarcal, são aspectos que nós podemos trazer sem dificuldade nenhuma para a contemporaneidade e que se mantêm. Sim, na realidade isso é um ponto comum aos nossos trabalhos também, não é? Verdade, porque o meu também focou, eu trabalho as obras com componente cênica da Constança Capdeville, foram obras que foram mais ou menos escritas entre início dos anos 80 e o início dos anos 90, depois ela acabou por falecer em 92, de uma doença prolongada, e tal como um bocadinho os vossos compositores, foi uma pessoa que caiu no esquecimento após o seu falecimento. Também, se calhar, porque era uma pessoa muito querida de muita gente e provavelmente poderia ser um assunto bastante doloroso na altura falar-se disso, mas chegou a uma altura em que efetivamente faz todo sentido resgatar estas pessoas. E eu já fiz, o meu trabalho começou no meu mestrado, em que já fiz a recriação de 2 obras dela, Don Juan e o Dublo. Nessa altura fiz a mesma recriação, mas em 2 sítios diferentes. Uma foi na Casa das Artes Famalicão, outra foi aqui na Universidade de Aveiro, e que simplesmente por terem sido feitas em locais diferentes acabaram por ser ligeiramente diferentes entre si. Agora, durante o meu doutoramento, decidi continuar nesta vertente. Já fiz a recriação de Avec Picasso Ce Matin, de 84, que é uma obra para piano, luz e eletrónica, com a pianista Inês Lopes. E agora, neste momento, estou a preparar a recriação de um espetáculo que a Constança fez em 86, que é o I Vibrato, que foi escrito com base em obras de Sousa Dias, da Katy Berberian e do, acho que é percussionista, do Abenstock Ramati, e que também contava com obras originais da própria Constança. Foi a estreia absoluta na altura em que o espetáculo I Vibrato foi feito. Aquele espetáculo tem obras que são... todas elas funcionam de forma individual, mas a Constança criou um espetáculo à volta delas todas. E o que eu estou a fazer é pegar nos materiais existentes, tal como fiz nas outras recriações, e perceber de que forma é que aquele material consegue saltar do papel para o palco, porque vendo os materiais, tal como aconteceu nos vossos casos de certeza absoluta, há lacunas de informação, às vezes faltam materiais mesmo, outras materiais vezes que se degradam, não exatamente, é? outros já estão degradados, e muitas das vezes os próprios materiais não contam a história toda, não dão as informações todas. No meu caso, havia materiais que, como a Constança escrevia para um grupo, que era o Colec Viva, que já estava habituada a trabalhar com ela, muitas das informações estavam omissas. Claro. Eram coisas que eram também trabalhadas nos próprios ensaios e não houve um registro destas memórias. Alguns dos participantes já faleceram, e alguns dos que estão vivos muitas vezes não se lembram efetivamente dos pormenores de como é que a coisa era feita, porque eram obras que eram happenings, aconteceu uma vez e partimos para a próxima questão. E às vezes falta informação sobre a sequencialidade das ações, a temporalidade das ações. Entra uma fita, mas entra uma fita com o quê? Entra um bailarino a fazer uma travessia, mas a fazer o quê? Durante quanto tempo? Sim, e tu tens essas informações todas, porque a Constança detalhava isso nos materiais dela, pelo menos a informação que entra o bailarino tu tens. Exatamente, não é? sim. Muitas das vezes ela tinha um roteiro geral que ela própria fazia, até por causa da questão da luz e das gravações, em que vai dando pequenas informações, e existem também notas avulsas espalhadas por todo o espólio que muitas das vezes acrescentam mais pormenores. Pois. Mas efetivamente a recriação que eu fiz e a que estou a preparar agora não é uma questão de cristalizar a performance da Constança no tempo, porque não é esse todo o objetivo. É um bocadinho na vossa senda de resgatar aqueles materiais para o presente e não só pegar na partitura per se,
mas pegarem todos os materiais anexos e conexos que existem e ver de que forma é que eles também podem criar novas dimensões na obra que se está a trabalhar. Sim, por exemplo, no meu caso, eu nem sequer tenho informações cênicas, não é? Porque foi um recital, não foi uma versão cênica do espetáculo, e eu estou a criar esta versão cênica. Portanto, eu não tenho informações de nada. É uma recriação minha, mas logicamente se tu pegasses no mesmo material que eu, poderia ser uma coisa completamente diferente. E lá está, o simples facto de tu agora teres descoberto mais algumas obras, muito provavelmente vai apontar pistas diferentes e vai-te criar todo um novo imaginário. Exato. Não é? Eu acabei por ficar. Desculpa. Podes dizer. Não, eu só acrescentar na linha disto que a Ana está a dizer. Eu acabei por ficar assim no meio entre vocês as duas, porque embora eu tenha uma partitura da música de cena do Vítor Macedo Pinto com algumas indicações cênicas, estas indicações cênicas dizem respeito diretamente ao texto de Eurípides, no caso a tradução da professora Helena da Rocha Pereira. Ou seja, a partir do momento em que nós fazemos seleções deste texto, transformamos o texto e o cruzamos com outros suportes textuais, de repente tudo aquilo que dizia respeito de uma forma muito circunscrita a determinados episódios da peça de Eurípides deixa de fazer sentido e tem que adquirir um novo significado. No fundo acaba por ser essa a situação. Mas o facto de, por muito que seja uma condicionante menos positiva, a não existirem todos estes registros, porque lá está, não sabemos muito, é um exercício de imaginação muito grande às vezes. Ao mesmo tempo, não sei se vocês concordam ou não, acaba por ser todo um universo de possibilidades que se abre, claro, porque dá espaço. Por exemplo, a própria Constança, havia secções que eram ensaiadas e decididas com os performers. Portanto, havia ali um certo espaço para uma criatividade individual / assistida pela própria compositora. E o facto de existirem estas lacunas também ajuda que nós tenhamos espaço para fazer a nossa versão da obra, lá está, imbuída ainda no espírito, no género e na linguagem da própria compositora, mas que não seja colado ao que foi a produção original. Claro. Sim, exatamente. E uma coisa sobre uma questão sobre a qual nós já falámos várias vezes também entre nós, é que realmente não é uma intenção de nenhum de nós tentar fazer uma repetição daquilo que já foram as obras. Nunca. Por um lado, porque isso seria impossível, por outro lado, porque isso, aliás, ter a pretensão de fazer uma coisa dessas, quer dizer, seria impossível, e por outro lado, que seria profundamente desinteressante, não é? Claro, sim. Portanto, por muito interessante que seja a música. Exatamente, por muito interessante que seja a música. É muito mais, eu diria, não tanto a questão da música em si, mas a forma como nós olhamos para ela e a forma, de acordo com aquilo que estavas a dizer, que é também muito uma lógica que é utilizada pelo Paulo de Assis, de desconstruir, no fundo, estes materiais nos seus constituintes, não é? Nos seus componentes, fazer novas ligações. Novas ressignificâncias. Se calhar isto é um pleonasmo, mas não faz mal. Não, mas no fundo é isso, é recombinar. E a partir daí tirares novas informações que vão afetar a tua performance também. Acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, é cíclico. No fundo, é recombinando as coisas de outra forma, nós vamos ter uma performance totalmente nova, não é? Vamos ter, de repente temos outra obra. Sim, e por exemplo, no meu caso, eu fiz a recriação em setembro. Quando vi o resultado, filmei, não é? Quando vi o resultado daquilo que apresentei, apercebi-me que se calhar eu podia ter construído outro tipo de ligações logo nesse momento, mesmo em termos musicais, porque ao ter o quadro geral, há sempre uma peça que influencia a outra e que influencia a outra, e que tu pensas, mas eu podia ter feito isto ou aquilo, podia ter alterado qualquer coisa. O facto de eu ter agora música nova, todas as ideias que eu tive e que eu pudesse pensar em explorar para uma recriação, se calhar já não vou usar nenhuma, porque eu tenho muita música nova neste momento para apresentar.
e é muito diferente daquilo que eu estava à espera. Apesar de ser o mesmo espetáculo, entre Sim. aspas, É a versão 2.0. é uma versão 2.0. É um primo, chamemos-lhe assim. Porque mesmo dos materiais novos que tu conseguiste, tu vais buscar novas influências que podem vir completamente. a mudar a ideia da Aliás, uma coisa que é muito engraçada é trabalhar com uma partitura manuscrita do próprio compositor, não é? Sim. E portanto, quando tu recebes uma obra nova que não fazia parte daquele conjunto de obras para aquele espetáculo, e tu vês a obra escrita de uma determinada forma, a questão da escrita, da notação, da forma como a obra te é apresentada pelo compositor já te vai influenciar. Mesmo que não seja musicalmente, não é? Só a questão gráfica já te influencia. Tu olhas para aquilo e já te vai sugerir qualquer coisa de diferente. Verdade. Portanto, eu, no início, quando comecei a mexer no espólio da Constança, eu passava mais tempo fascinada a perceber como aquelas partituras gigantes funcionavam. Exato. Tentar quase ter uma imagem sem ser a imagem visual do papel, uma imagem de como é que o palco seria, como é que a performance em si seria, do que propriamente estar a catalogar, que era o trabalho que eu deveria estar a fazer na altura. Eu diria que é todo o conjunto, ou seja, e por isso é que o trabalho de arquivo para nós é tão relevante, não é? Claro. São as próprias partituras, a informação que está contida na partitura, é o grafismo. E depois é tudo o resto que está à volta da partitura, todos os outros materiais, tudo o que diz respeito à correspondência, àquilo que é escrito sobre a obra, tudo isso nos influencia e nos aponta caminhos também, não é? Mas eu acho realmente que uma característica que eu creio que os três procurámos seguir foi esta lógica de pegar na obra e trazê-la para o tempo presente. Sim. E até do ponto de vista dos recursos, ou seja, a partir do momento em que eu ou a Ana vamos trabalhar suportes pré-gravados para depois utilizar no contexto da performance, estamos a falar de elementos que não existiam na altura, não Exato, é? Que nós trazemos de novo. E por que não? Mas aliás, isto é uma questão muito importante, que é tudo muito giro, estarmos aqui a recriar obras, mas existem muitas condicionantes que nos ultrapassam. Por exemplo, o que tu estavas a dizer de existirem esse tipo de suportes. Portanto, eu até lançava a questão de não só falarmos do quão fascinante isto é e do quão criativo isto é, mas também falarmos dos desafios, porque lá está, as nossas recriações servem para apontar caminhos para como estas obras podem ser feitas ou podem ser refeitas, não é? O que nós estamos a fazer não é uma versão final, é a nossa versão das coisas e dos materiais, mas não existem, exato, não existem versões finais. É uma proposta. É uma proposta, exatamente, obrigada. Mas acho que também é importante para outras pessoas que queiram, por exemplo, fazer um trabalho semelhante àquilo que nós estamos a fazer, falarmos também dos desafios que nós temos e se calhar de como conseguimos contornar esses desafios. Lá está, o maior desafio de todos é trabalharmos muitas vezes com materiais incompletos, não é? Só começando por isso já é um desafio tremendo, porque a forma de o completar é múltipla, não é? O céu é o limite. Portanto, e depois depende muito da facilidade que nós temos a lidar com ferramentas da eletrónica, digitais, etc. Ou não, ou trabalharmos com os músicos e trabalharmos com a improvisação, que também há muitos músicos que não estão muito vocacionados para a vertente da improvisação, não é? Portanto, só aqui já temos vários desafios. Só com estas duas questões temos vários desafios para resolver. E eu, se me permites, eu até colocaria uma questão anterior a tudo isso, que diz respeito desde logo ao acesso aos materiais. Antes de podermos trabalhar os materiais, duas componentes muito importantes. Por um lado, o acesso aos materiais desde logo, e depois a questão da compreensão dos materiais, e aqui falo da catalogação, nós percebermos o estado de conservação. Exatamente, o estado de conservação, nós percebermos que materiais temos na nossa presença. E de facto eu acho que isso foi também um desafio comum a todos nós, desde logo o acesso, e isso mostrou-nos efetivamente
portanto até posso falar em pacote tudo junto, o acesso e a catalogação. Isso mostrou-nos um caminho relativamente negro que nós encontramos e que coincidiu com o início do trabalho dos projetos de doutoramento, juntamente com o início da pandemia. Exatamente, que ainda foi agravar a situação. Os arquivos já são graves. É verdade. Mas mesmo além dessa questão da pandemia, nós chegámos à conclusão, procurando os materiais em muitas instituições públicas e privadas, que de facto esta questão da catalogação é uma questão, e da própria conservação, é uma questão que é premente de ser resolvido, ou pelo menos de termos alguma atenção a ela, porque de facto faltam muitos meios. Sim, e de facto podemos até referir que a Biblioteca Nacional, nesse sentido, tem feito um trabalho extraordinário, um esforço enorme, para catalogar e para mostrar e nós investigadores temos colaborado bastante, nomeadamente no espólio da Constança. Eu, juntamente com o Alejandro, estivemos a fazer uma identificação imensa no espólio da Ema Câmara Reis. Eu estou a terminar agora a catalogação de 14 obras com componente cênica, que vai ser um trabalho que não só vai servir para mim, mas também que depois vai ficar disponível para outros investigadores e outros performers que queiram pelo menos saber que materiais é que existem. Porque, por exemplo, quando eu comecei o trabalho de doutoramento, eu sabia uns quantos nomes de compositoras. Eu conhecia uma canção de cada uma delas, mais ou menos. Havia algum material, porque alguns colecionadores privados têm esse material, mas e o que era esse material? E o que é que... Não é? O que é que contém? E se não fosse o espólio da Ema Câmara Reis na Biblioteca Nacional e o fácil acesso a esse espólio... Acesso físico. Por exemplo, no caso da pandemia, como as instituições estavam fechadas ou funcionários estão em teletrabalho, era muito complicado aceder aos materiais. Na altura, porque a maior parte deles nem sequer estão digitalizados. Além de não existir uma relação dos materiais que estão nos espólios, nem sequer existem digitalizações, portanto isto vai muito na base do mandar e-mail a perguntar o que é que existe e o que é que está dentro de cada pasta. E no teu caso ainda foi um bocadinho mais difícil. Sim, foi mais complicado ainda, mas eu acho realmente que aqui os investigadores têm um papel fundamental. Porque enfim, a questão das condições de armazenamento é uma questão que é fundamental para a conservação dos espólios, porque efetivamente a percepção que me fica é que muitos dos compositores ou famílias por vezes entregam os espólios a algumas instituições acreditando que eles de facto ficarão bem guardados, e o que por vezes acontece é que não existe material humano, não é? Para os trabalhar. Não existe material humano para os trabalhar, e esses materiais acabam por ficar em arrumos durante muitas décadas e acabam por se deteriorar. Nós sabemos que muito do material destas épocas, temos as fitas da Constança, não é? As fitas magnéticas, mas também muito material que é guardado em microfilme acaba facilmente por se degradar, e portanto é preciso haver de facto um grande investimento em termos financeiros, em termos de recursos humanos para trabalhar nestes arquivos, e para que nós possamos ter uma noção muito mais clara, porque me dá a sensação que é uma questão de facto a nível nacional ou até internacional. Nós temos uma noção mais clara dos materiais que nós temos e dos espólios que nós temos por esse país fora, que são espólios riquíssimos, muitos deles. E eu acho que aqui os investigadores têm também um papel fundamental na ajuda no acelerar, se calhar, do processo. No acelerar do processo, exatamente, porque eu também tive essa mesma experiência de um arquivo em que, enfim, um arquivo que eu contactei e que foi justamente na sequência desse contacto que foi priorizado o trabalho sobre
sobre a catalogação ou pelo menos o conhecimento da existência de determinados materiais nesse mesmo arquivo. Ou seja, de facto, essas solicitações dos investigadores são muitas vezes o ponto de partida para que esse trabalho comece a ser feito. E acho que também simultaneamente um direito e um dever do investigador, Sim. não é? De alguma forma contribuir também para que esse esclarecimento seja feito, porque quem melhor, não é? Dos materiais. Para a conservação, quem melhor para poder ajudar nessas matérias. No caso da Constança também temos um exemplo desses. Só quando os investigadores começaram a mexer no espólio é que se percebeu em que estado é que estavam as fitas magnéticas que a Constança utilizava. Inclusivamente há algumas que já estão deterioradas e que já não há nada a fazer. Claro. Mas porque estão investigadores a trabalhar com os materiais da Constança, não só eu, mas também Ana Filipe Magalhães, por exemplo, em Lisboa. Quando agora for aberto o Arquivo Nacional de Som, uma das prioridades, efetivamente, é mandar as fitas da Constança para lá, para que possam ser digitalizadas e ver o que é que ainda é possível recuperar ou não. As que estão perdidas, infelizmente, estão perdidas, e as que estão deterioradas, muito provavelmente já não vai ser possível fazer nada. Mas o objetivo é preservar ao máximo não só a componente física, ou seja, a fita magnética em si, mas também o seu conteúdo. Claro. Porque são materiais que, apesar de serem relativamente recentes, ou seja, aquelas fitas foram feitas nos anos 80, têm 40 anos mais ou menos. Mas é material frágil. É material frágil e é material que se deteriora muito rapidamente e que fica obsoleto muito rapidamente, mesmo a nível tecnológico. Porque mesmo hoje em dia já é difícil tu encontrares um equipamento que te leia aquele tipo de fitas. É sempre necessário digitalizá-las para reproduzir nos suportes que nós temos hoje em dia. Mas sim, efetivamente esta questão do acesso aos espólios, lá está, há instituições que facilitam um bocadinho o processo, há outras que dificultam um bocadinho o processo. Depende um bocadinho da sorte que nós investigadores temos e às vezes da vontade e da energia que nós temos para insistir com as instituições ou com os colecionadores. Mas passando essa fase, tendo já acesso aos materiais, depois, lá está, existem também outras condicionantes que umas facilitam, outras dificultam o nosso trabalho. E aí também se calhar é importante trabalhos como os nossos porque conseguem apontar caminhos para obras que tenham problemáticas semelhantes. E eu faria a ponto agora desta questão da pesquisa de arquivo, depois para, enfim, fazendo todo o caminho até à performance. De facto, é uma componente fundamental e é muito importante nós conhecermos o contexto original, digamos assim, dos materiais, das obras que nós estamos a trabalhar. Nem que seja para nós assumirmos decisões diferentes daquelas que foram tomadas, não é? Mas de facto fazemos-lo de uma forma informada, não é? Historicamente. Isso já é mais perigoso, não é? Mas de facto conhecer os materiais é fundamental. Porque nos dá uma liberdade muito grande para nós decidirmos o que é que vamos querer usar, o que é que faz sentido usar, o que é que desse contexto da obra, e é um equilíbrio que nós temos que fazer quando fazemos uma recriação, nós queremos utilizar, e o que é que vamos trazer de novo nessa lógica sempre de transportar para a atualidade. E também porque trabalhamos com outros músicos e que muitas vezes não estão dentro dos contextos e têm que ser informados, não é? Claro, aí exatamente. Eu posso dizer que, por exemplo, no meu caso, o meu caso é um bocadinho diferente dos vossos neste ponto, que é, vocês foram parte integrante das obras que recriaram. Eu estou de fora, faço a parte de direção artística, mas não sou um membro do elenco, não sou um dos performers, e aí é um bocadinho diferente. E no meu caso o que ajudou muito foram o trabalho de laboratório, trabalho experimental em laboratório com os performers todos. Não só porque as primeiras sessões de todas as recriações que eu já fiz são sempre discutir muitos materiais, o que é que eles significam para nós, que ideias é que aqueles materiais nos trazem e como é que nós achamos que essas ideias se podem interligar todas. E tu também podes contribuir. Exatamente, eu acabo por servir como uma pessoa que acaba por dar um contexto que faz com que os performers se calhar não tenham que ter algum trabalho de casa, eu faço esse trabalho de casa e apresento. Mas depois acaba por ser uma discussão muito grande em grupo. Posso dizer que quando foi
à altura da recriação do Double e do Don Juan, em 2018, que as primeiras sessões de trabalho eram só discussão, mas discussão no bom sentido. Claro. Nós também as tivemos, Até que chegou um ponto em que eu tive mesmo que dizer, ok, as ideias que nós temos são estas, temos que partir mesmo para a parte de ensaiar prática, de forma prática a coisa, até para vermos que uma coisa é nós termos as ideias e outra coisa é depois vermos se efetivamente funcionam ou não. Exatamente. Claro. Esse momento de pôr na prática, no fundo, resolve muitas vezes questões que nós temos de se determinado aspecto vai funcionar ou não. Por exemplo, tu trabalhaste como um encenador, eu trabalho como encenadora no meu espetáculo, não é? E eu tenho uma ideia daquilo que eu acho que pode funcionar em termos de encenação, mas sendo eu performer também. Mas eu sou uma pessoa diferente de todas as outras que vão estar em palco. Eu estou sempre de uma grande parte das ideias que eu tive na primeira apresentação não consegui que elas tivessem a leitura que eu estava à espera, porque se calhar foquei-me demais numa ideia minha e menos naquela pessoa, não é? Portanto, e também esta nova apresentação vai servir muito para trabalhar isso também. Eu quero que as minhas ideias estejam patentes no espetáculo, mas eu quero que elas estejam patentes e que possam ser também elas desconstruídas e dar origem a qualquer outra coisa. Tendo em conta que estou a lidar com pessoas que também são performers, que conhecem o palco e que vão ter a sua voz. Eu acho que isso é uma característica, na verdade, que se espelha nesta lógica que todos nós adotamos de trabalho colaborativo. Exatamente. Ou seja, ninguém verdadeiramente trabalhou sozinho. E falando, por exemplo, do meu espetáculo em específico, ou do nosso espetáculo, do todo o processo que levou à criação daquela performance, daquele conjunto de performances, de facto esse modelo de trabalho colaborativo foi seguido, porque eu trazia um conjunto de ideias resultante muito dele de trabalho que já tinha feito de arquivo e tudo isso, e de algum conhecimento que tinha já da música de cena e das obras, mas o encenador, que é também bailarino da área da performance, tinha uma visão completamente diferente e trouxe um conjunto de textos complementares que alargaram a visão daquilo que poderia ser a Medeia, e depois cada uma das Medeias, porque tivemos 3 Medeias diferentes, cada uma dessas Medeias trouxe a sua própria visão e as suas próprias sugestões e as suas próprias referências. Ou seja, no fundo, a performance surgiu deste caldo de ideias que foram cozinhadas em conjunto. E mesmo ideias externas, não é? Muitas vezes eu ligo-te a ti, ou ligo à Mónica e falamos uns com os outros e olha, vou fazer isto, o que é que achas? É um trabalho colaborativo na verdadeira essência da palavra. Eu acho que, se calhar, resumindo toda esta nossa sessão, acho que uma coisa, lá está, uma espécie de resumo, digamos assim. Então, ter acesso aos materiais é uma coisa muito importante. É o primeiro passo. É o primeiro passo, sim. Ver o estado em que estão os materiais também é uma coisa muito importante. Depois disso, acaba por ser uma sessão muito criativa, um trabalho colaborativo muito grande, não só com as pessoas que estão a trabalhar connosco, mas também lá está com pessoas externas, às vezes pessoas que já trabalharam obras semelhantes, e deixarmos imbuir um bocadinho no espírito dos compositores também que estamos a estudar e dos materiais, e propor-nos sempre... E dar largas à imaginação e à criatividade. Propor as nossas versões, e não significa que isto, como no teu caso fizeste a versão 1.0, mas está fechado. A versão 2.0. E atrevermos a experimentar. Eu acho que é uma questão muito importante, porque é de facto aquela questão que estávamos a falar há bocado. Há ideias que só ganham corpo... Até se aplica a todas as ideias, só quando de facto as pomos na prática é que elas ganham corpo, não é? Digamos assim. E por isso
muitas vezes é dessa própria prática que surgem as ideias que depois vão funcionar na nossa E não performance. significa que por não funcionar hoje, com estes performers Não neste funciona local, numa não outra. significa que Sim. daqui a uma semana, com os mesmos performers, mas noutra sala de espetáculos, Sim. que não vá funcionar. Sim, porque o espaço é fundamental. É fundamental. Que também condiciona a parte O espaço, a criativa, luz, quer E ter não é? essa flexibilidade, de adaptar ao espaço, de adaptar às pessoas com quem estamos a trabalhar, porque isso é uma questão fundamental e pese embora nós falemos deste processo colaborativo que é fundamental, é simultaneamente um processo colaborativo, mas que é também focado no melhor de cada pessoa, não é? Nos interesses de cada Exatamente. pessoa, porque cada pessoa traz depois o seu contributo individual para este caldo, não é? E portanto eu acho que é fundamental ter as duas dimensões e experimentar e sermos Eu acho capazes que de experimentem. desenvolver. A Acho que palavra sim, é deste muito importante. podcast, desta sessão de hoje, será o que nós estamos aqui a discutir. Exato. Experimentem. Pronto. Espero que o que nós estamos aqui a discutir hoje que sirva, Que seja útil. que seja útil para alguém. Para nós já é de certeza. Sempre que falamos uns para os outros, retiramos útil. alguma coisa. Portanto, Convidamos também as pessoas a irem ver a tua versão 2.0 e a minha versão 1.0 do. exatamente. Que serão agora alguns no verão. Depois podemos deixar mais Em informações julho. também na página Na página do Post-it. Post-it. No meu caso poderá haver assim novidades para breve. Exatamente. Sim, exatamente. Podemos depois dizer as novidades todas na página do Post-it. Vamos divulgando. Exato. Claro que sim. Pronto, e esperamos que tenham gostado de mais uma sessão do Podip e encontramos No daqui a uns próximo dias. episódio. Exato. Ora bem.